presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou, na última terça-feira, 3 dos 7 integrantes da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, comissão esta composta por 6 diretores e um presidente. Foi revelado que 10 dos ex-ministros de Bolsonaro foram agraciados com uma quarentena remunerada de 6 meses, apesar de não terem apresentado propostas formais de emprego. A gente conversa um pouco mais sobre esse assunto agora com o ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Mauro Menezes, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite desde já e seja bem-vindo. Bom dia, seu Mauro. Bom dia, Jefferson. Eu cumprimento a você, a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Me coloco aqui à disposição. O senhor que já foi presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que leitura o senhor faz desse movimento do presidente Lula de exonerar 3 dos 7 integrantes diante dessa informação de que alguns ex-ministros de Bolsonaro teriam sido agraciados por uma quarentena remunerada de 6 meses, apesar de, em tese, não haver motivo para isso? Bem, eu considero, Jefferson, que essa medida tomada pelo presidente Lula através de decretos, em primeiro lugar, é uma medida absolutamente fundamentada do ponto de vista jurídico. O presidente Lula editou decretos com base na suposição, veja bem, existente numa norma anterior, de que os membros dessa Comissão de Ética Pública, da qual eu já fiz parte, fui presidente durante 2 anos, eles devem agir com imparcialidade. Eles devem deter condições de atuar sem que haja qualquer ferida à independência que é essencial para o exercício dessa função. Ora, nós tínhamos ali 3 ex-integrantes da Comissão de Ética Pública com laços e vínculos que impediam que eles decidissem com absoluta autonomia. Veja, por exemplo, o caso de um deles, que é secretário de Justiça do governo do Estado de São Paulo. Ora, sendo secretário de Justiça do governo do Estado de São Paulo, portanto, um cargo que pode ser demitido a qualquer momento, pode ser, portanto, substituído a qualquer momento, ele se subordina ao governador de um estado da federação. Como pode ele exercer uma função de controle de autoridades do Poder Executivo Federal? Aí há uma incompatibilidade insuperável. O outro dos membros que foi destituído é assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você sabe, Jefferson, que os ex-presidentes da República têm um staff com uma meia dúzia de assessores que recebem pagamentos e são, portanto, servidores públicos de confiança daquele ex-presidente. Ora, como é que pode um ex-presidente ter sob sua subordinação alguém que vai controlar os ministros do novo governo? Mais uma incompatibilidade que viola o artigo 10, inciso 3º desse decreto 6.029. E, por fim, o terceiro tinha sido nomeado quando era ministro da Secretaria de Governo, ali mesmo no Palácio. Ou seja, ele foi nomeado pouco antes do fim do mandato de Jair Bolsonaro, justamente para funcionar como um alonga-mano de Jair Bolsonaro no novo governo democraticamente eleito. Então, eu tenho que essas medidas elas foram perfeitamente legais, independentemente das decisões que a comissão tomou antes em relação aos ex-ministros que compuseram o governo passado. Só para que fique bem claro para os nossos ouvintes, essa Comissão de Ética da Presidência da República é um órgão consultivo, não é? Ou seja, ele tem o papel de zelar pela aplicação do chamado Código de Conduta da Alta Administração Federal, não é? E também analisar casos de potencial conflito de interesses, desvios de ocupantes de cargos de confiança. Normalmente, qual é o critério utilizado para a definição dos integrantes dessa comissão? Eles devem ser cidadãos com notório saber,
pessoas que representem a sociedade civil, que detenham independência e que, de uma certa forma, tenham experiência na gestão do serviço público. Pessoas que possam trazer sua experiência para aprimorar o serviço público. Você sabe, Jefferson, que a nossa Constituição da República ela prevê que o serviço público ele deve zelar por determinados predicados, dentre os quais a eficiência, mas também a publicidade dos atos, ou seja, a transparência, a moralidade, a impessoalidade e a legalidade, ou seja, tudo tem que ser feito sem um interesse privado, mas sim em prol do chamado interesse público. Então, essas pessoas que são escolhidas para a comissão, e eu quero dizer que os 3 nomeados ontem pelo presidente Lula são, sim, possuidores dessas características. A desembargadora Kenarik Boujiquian foi, durante muitos anos, magistrada no estado de São Paulo, é uma jurista muito reconhecida. Manuel Caetano Ferreira Filho é professor da Universidade Federal do Paraná, procurador do estado do Paraná aposentado, e temos também o nosso baiano, Bruno Espinheira Lemos, que é procurador do estado, é também um jurista que atua aqui em Brasília, um advogado criminalista muito respeitado e competente. Então, todos os requisitos são preenchidos por esses novos detentores dos cargos. Eles não foram escolhidos porque têm uma ligação política com o governo, como antes se fizera, de uma maneira maliciosa, mas sim porque eles chegam à Comissão de Ética Pública justamente para zelar pela conduta da alta administração federal, dos ministros de Estado, dos ocupantes de altos cargos, para prevenir o conflito de interesses. O que é o conflito de interesses? É aquela incursão indevida do interesse privado na esfera pública. E é isso que é o germe da corrupção. Então, hoje a Comissão de Ética Pública recupera as condições de exercer essa função, que é uma função republicana e que vai muito além dos interesses do atual governo. E nesse caso agora, que culminou com a exoneração de parte dos integrantes da comissão, eu vejo aqui que uma das atribuições desse colegiado é também de decidir se, por exemplo, ministros, ao deixarem o cargo, podem ou devem cumprir quarentena por até 6 meses antes de exercer outras atividades profissionais. E parece que teria, então, liberado ministros do governo Bolsonaro para exercer de imediato atividades em empresas da iniciativa privada que mantêm relação com seus antigos cargos. Na sua avaliação, uma decisão equivocada? Bem, Jefferson, eu, até por ter integrado a comissão, fui presidente da comissão, eu devo ser criterioso e só me pronunciar sobre o caso concreto depois de conhecer a fundamentação da decisão. Eu não creio hoje no Brasil, sobretudo, quando nós já viramos essa página do lavajatismo em que os julgamentos eram feitos de maneira precipitada, né, de maneira apaixonada. Eu sou muito criterioso como advogado e eu não me pronuncio sobre o caso concreto, mas o que eu lhe digo é o seguinte: a prevenção do conflito de interesses existe justamente para evitar que alguém saia do serviço público depois de ocupar uma função relevante e, portanto, utilize as informações privilegiadas que teve acesso quando ocupava a função pública para ganhar vantagens econômicas na iniciativa privada. Isso não pode acontecer. E chama a minha atenção que esses 2 casos, em que 2 ministros foram liberados para atuar na iniciativa privada, assim, de uma maneira muito, vamos dizer assim, permissiva, nesses dois casos, os ministros foram para instituições bancárias, que são, portanto, justamente aquelas instituições que atuam no mercado e que podem, eventualmente, se fazer valer do conhecimento que esses ministros obtiveram no exercício do cargo público e, portanto, traduzir isso em ganhos econômico-financeiros na iniciativa privada. É isso que a Lei 12.813, a Lei de Conflito de Interesses, quer evitar. E a Comissão de Ética Pública joga um papel essencial nesse sistema legal. Então, existe aí algo que precisa ser aprofundado. Eu não antecipo meu juízo de certo e errado, mas eu já digo que é algo que chama atenção, que pode sim ser uma anomalia. E quanto ao que você falou antes, dos 10 outros ministros ou autoridades que tiveram deferido o pagamento da quarentena por 6 meses, sem apresentar uma proposta de trabalho, essa também é uma situação que merece um exame caso a caso, mas chama muito atenção, porque
ali a Comissão de Ética Pública exercita uma função que impõe e implica num gasto do erário público, num benefício, numa compensação, e isso tem que ser sempre muito fundamentado. Se realmente a autoridade apresenta uma proposta de trabalho ou ocupava uma função de tal relevância em que a quarentena ela deve ser imposta, muito bem, isso é feito a bem do interesse público, não é para beneficiar a pessoa. Mas se sem qualquer critério a quarentena é deferida e o salário se prorroga por 6 meses, nós temos aí também uma disfunção. O que eu quero dizer é que a Comissão de Ética Pública agora, com os 3 novos integrantes e os 4 remanescentes que detinham condições técnicas e que não se expunham a nenhuma situação de conflito de incompatibilidade. Portanto, essa nova composição de 7 integrantes tem todas as condições, até mesmo para, eventualmente, reconsiderar atos que tenham sido praticados em desacordo com a lei vigente no que diz respeito ao conflito de interesse. Bom dia, Mauro. Ernesto aqui. Jefferson, só acrescentando aqui na apresentação de Mauro, Mauro é advogado, é baiano, né, e é um dos articuladores do grupo Prerrogativas, é um grupo de advogados, de juristas, se organizou muito em função de tudo que aconteceu depois da deposição da presidenta Dilma Rousseff. E o Mauro Menezes era o presidente da comissão exatamente nessa fase, né, da virada aí do golpe contra a presidenta Dilma e a posse do ex-presidente Michel Temer. Mauro, como é que funcionou a comissão naquele momento da virada do governo Dilma para a posse do presidente Temer? E o que fez a comissão nesses 4 anos aí do governo Bolsonaro? Que a gente parou de ouvir falar na Comissão de Ética Pública, né? Bem, Ernesto, eu quero lhe cumprimentar efusivamente aqui. Eu acompanho sempre sua trajetória como jornalista, como líder da Associação Baiana de Imprensa. Meu abraço, meu carinho. Obrigado, Mauro. Bem, eu preciso te dizer que nós temos que analisar todas as questões institucionais com fundamentos constitucionais e jurídicos, mas também sem deixar de levar em conta, obviamente, o contexto político. Naquele momento, em 2016, nós tivemos um golpe de Estado que foi urdido para farsear, para disfarçar, para distorcer as normas constitucionais legais que diziam respeito ao impeachment. Não basta que as formas legais elas existam, elas precisam ser legítimas e adequadamente incidentes. E tivemos, como hoje já se sabe, ninguém discute, embora alguns ainda tentem disfarçar, tivemos ali um golpe com uma conjugação de fatores que levou à deposição de uma presidente democraticamente eleita. Naquele momento, nós tínhamos mandato e nós tínhamos autoridade, inclusive, pelo que fazíamos antes. Nós estávamos controlando e fazendo incidir as normas de transparência e de integridade no governo Dilma Rousseff, no governo Lula antes, e sempre com absoluta isenção. Houve, inclusive, ministros de Estado que foram afastados, autoridades que foram afastadas, como o presidente Lula sempre sinaliza, quem faz algo errado vai ter que responder pelo que fez de errado. O que nunca se pode admitir é uma perseguição jurídica em que se eleja alguém que presumidamente já é culpado e a partir daí se construa, como fez a Lava Jato, uma farsa montada para fins políticos. Então, naquele momento, nós tínhamos autoridade, nós éramos isentos e nós continuamos por 2 anos, eu era presidente da comissão, ao longo do governo Michel Temer, e foi um período em que a comissão teve, sim, uma projeção e soube se impor no sentido de fazer com que, na medida do possível, a sociedade tivesse ali a sua voz, a sua participação, e, do ponto de vista ético, estabelecesse os julgamentos à luz da lei, à luz do Código de Conduta. Muito bem, nos últimos 4 anos do governo Jair Bolsonaro, a comissão já foi reformulada com nomeações que foram feitas pelo anterior presidente da República e também por Michel Temer, que já fez ali determinadas mudanças que prejudicaram muito a linha que nós tínhamos até então. Então, a comissão realmente desapareceu, o que mostra que era mentiroso o discurso de que a deposição de Dilma Rousseff representava uma redenção moral. Na verdade, representou uma depreciação de todo o sistema de integridade, de transparência, de controle
com a Controladoria Geral da União, com a Lei de Acesso à Informação, com o Portal da Transparência. Tudo isso que agora, no terceiro governo Lula, começa a ser resgatado, Ernesto. Você acaba de ver essa semana que a CGU ela está abrindo 214 sigilos que o governo Bolsonaro impôs. Ora, a imposição de sigilos eternos foi uma forma de fazer com que aquilo que era inexplicável e feito pelo governo anterior, inclusive durante a pandemia, ficasse oculto, ficasse à margem do controle social. Então, o governo Lula agora, depois desses 4 anos de obscuridade total, de regressão em termos de combate à corrupção, inclusive, em termos de transparência, integridade e controle, o governo Lula reempodera essas instituições, seja a CGU, seja a AGU, seja a própria Comissão de Ética Pública, com esses 3 integrantes que acabam de chegar ontem. Mauro, agora, sobre esses 3 integrantes, e com base na definição de critérios que você deu, o Marcelo Spinheira foi advogado do senador Jacques Wagner, o Caetano foi advogado também do presidente Lula. O fato desses, e são profissionais do direito, eles, portanto, têm clientes, casualmente tiveram esses clientes, mas a pergunta é, essa vinculação profissional com esses 2 personagens relevantes no plano federal, o presidente da República e um senador, o nosso senador Jacques Wagner, isso os coloca, de alguma maneira, em situação de suspeição? Não coloca. É preciso dimensionar e discernir muito bem a atuação profissional do advogado que se vincula a causas, e as causas elas têm começo, meio e fim. Inclusive, as causas, elas, na verdade, elas dizem respeito a uma determinada discussão de tese jurídica, e a atuação institucional dessas pessoas que têm credenciais que vão muito além do fato de serem advogados ou de terem sido advogados, eventualmente, de personagens políticos. Você fez referência aí ao Bruno Spinheira, até falou Marcelo Spinheira, que é um querido amigo de Alagoinhas, mas, na verdade, um amigo querido meu também. De Bruno Spinheira, que é advogado, procurador de Estado. Então, Bruno Spinheira é um prodígio que nós conhecemos desde 20 e poucos anos. Ele despontou aí na Faculdade de Direito, depois na advocacia, na advocacia pública. Então, assim, a carreira dele fala por si. Ele não chegou ali porque ele é amigo do rei, porque foi advogado da presidenta Dilma. Manuel Caetano Ferreira Filho, como eu falei, ele é um expoente no estado do Paraná. Ele é um conselheiro, ele fez parte agora há pouco, eu fui o relator do grupo de trabalho de transparência, integridade e controle da transição governamental. Eu coordenei ao lado do agora ministro da AGU, Jorge Messias, e o Manuel Caetano era um dos principais membros do grupo. Ele é procurador do Estado do Paraná, aposentado, ele é professor de Direito Público da Universidade Federal do Paraná. Enfim, ele tem todas essas credenciais, assim como a Kenarik Bujikian, que é assim, uma das maiores juristas do Brasil. Então, o que eu posso dizer é que, na verdade, há aqueles que chegam aos lugares, às funções, porque estabelecem uma relação de quiprocó, como chamamos, de troca de favores. Não é o caso desses personagens. Esses personagens têm uma trajetória invulgar, que falam por si. O fato de um ou outro ter servido como advogado de algum dos integrantes da política, isso é muito natural. Eu mesmo também sou advogado na Justiça Eleitoral, já eventualmente advoguei para alguns desses personagens, mas isso nunca me tirou a isenção. Eu digo isso com toda certeza. Eu, quando estive ali como conselheiro e depois presidente da Comissão de Ética Pública, eu conhecia todos esses personagens. Nunca ninguém entrou em contato comigo para pedir alguma coisa, e se o fizesse, eu não deixaria de decidir com a minha consciência. Eu tive ali a oportunidade de, portanto, aplicar sanções a ministros petistas, embora todos saibam das minhas relações políticas e pessoais com muitos integrantes aí das altas esferas do PT. Então, isso tem a ver com uma trajetória profissional, Ernesto. E eu tenho a certeza que Bruno Spinheira, Marcelo Caetano, assim como Kenarik, vão agir com absoluta isenção, com absoluta integridade nas funções de conselheiros da Comissão de Ética Pública.
Um prazer conversar com o advogado Mauro Menezes, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nos dando essas nuances que envolvem essa comissão, uma comissão a gente conhecer melhor um órgão que é extremamente importante. Claro, né? E que agora está de cara nova depois desse movimento do presidente Lula de exonerar integrantes, parte dos integrantes da comissão, que foram colocados sob suspeição. Mauro, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja sempre bem-vindo aqui conosco, viu? Um prazer mais uma vez, bom dia e até uma próxima, então. Eu agradeço demais, Jefferson, foi um grande prazer falar para os ouvintes do Isso é Bahia, e um abraço muito, muito especial, meu querido amigo Ernesto Marques. Valeu, Mauro, um grande abraço. Quando vier a Salvador, apareça. Agora, 8h47 na Tarde FM.